Irmãos, eu quero compartilhar com vocês algo sobre nós mesmos, sobre a casa de Deus, sobre igreja. Mas antes, falando um pouquinho sobre a casa de Deus. O que é uma igreja, na realidade? O que você imagina? O que é igreja? Vamos dar um conceito. Aqui está uma assembleia, uma reunião de pessoas cristãs para prestar um culto de adoração ao Senhor. Isso é igreja, no sentido certo da comunhão, de ouvir a palavra, a casa onde abriga, certo, o povo de Deus para receber a instrução, receber a palavra, a igreja também. Não só nós, o templo é a casa de Deus. E nós vemos na história, né, que Deus habitou em uma tenda, em um tabernáculo. E quando aquele tabernáculo foi erguido, Deus visitou aquele tabernáculo com a nuvem da glória. Aleluia. A nuvem da glória encheu o tabernáculo, a tenda, e Moisés não pôde nem entrar, por causa da glória de Deus, da nuvem da glória. Ali dentro estava o tabernáculo com a arca da aliança. Então ali estava constantemente a presença de Deus. E ele desceu sobre a arca da aliança, ele desceu sobre aquele lugar e consagrou. E ali se tornou a casa de Deus. Mas com um detalhe, ninguém podia entrar. Ninguém podia entrar ali. A nuvem da glória estava ali, a presença do Senhor estava ali. Mas ninguém podia entrar. Não é triste? Saber que Deus está aqui, mas eu não posso chegar aonde Ele está. E se passaram tantos séculos, vem Salomão e edifica o templo. Eu quero ler com vocês, segundo as crônicas, eu quero que vocês abram, ou o irmão possa colocar aí no telão. Segundo as crônicas, capítulo 5. E vocês vão ver levitas do Senhor, os músicos, os ministros de louvor, vão ver o que é um louvor poderoso. Nesta noite nós tivemos essa experiência desse louvor. Olha o que aconteceu. Salomão terminou de edificar o templo. Ali estava a arca da aliança, tudo como o Senhor mostrou. Versículo 11. Quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram, sem respeitarem os seus turnos. E quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum, e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E quando em uníssono, a um tempo tocaram as trombetas e cantaram para se fazerem ouvir, para louvarem o Senhor e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz, com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, para louvarem ao Senhor, porque Ele é bom, cantamos, o Senhor é bom. Sempre sucedeu que a casa, aleluia, a casa do Senhor se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Aleluia! Olha o poder do louvor. Gente, os ministros de louvor, vocês não sabem a grande responsabilidade que vocês têm de trazer a glória. Aleluia! De trazer a glória para dentro da casa do Senhor.
Deus aceitou aquele louvor, ele recebeu aquele louvor. Eles não puderam nem estar de pé, nem estar ali dentro, por causa da nuvem da glória. Então, nós temos que aprender a chamar a glória, a trazer a glória. Aproveite no momento do louvor que estamos aqui ministrando, comece a orar, comece também a render a Deus a sua adoração. Aproveite esse momento de louvor para você orar de pé. Ore com os louvores. Gente, tem hinos aqui que são verdadeiras orações. Se alinhe com o Senhor. Levante esse trono de adoração e de louvor ao Senhor. Porque aqui está aqui o resultado. A casa se encheu com a nuvem da glória. A presença do Senhor foi manifesta naquele lugar, que eles não puderam nem ministrar. Por quê? A nuvem da glória estava ali. Ao contrário do tabernáculo, Moisés não pôde entrar, eles não puderam estar de pé, mas eles trouxeram. E quando eu estava ali no momento da adoração, que o louvor ministrou sobre a glória de Deus, a casa, né? Não, como foi o primeiro? Quem já pisou no Santo dos Santos? Falei, meu Deus, a nuvem da glória do Senhor naquele tabernáculo, naquele templo de Salomão. E na hora que eu estava falando, pensando nisso, aí veio aquela palavra, o Senhor desceu para conferir. Ele desceu para conferir o templo, para conferir e santificar. Irmãos, aquela consagração daquele templo foi tão importante que o Senhor disse que aonde estivessem os filhos de Israel, que de longe, se eles levantassem as mãos em direção ao templo, a Jerusalém, podiam estar em terras longínquas. Se eles estendessem as mãos para a direção daquele templo em Jerusalém, suas orações eram ouvidas. Então, havia uma consagração ali, porque quem estava naquele lugar era a presença de Deus dentro da arca da aliança. Deus selou o compromisso. Eu vou estar aqui. Aqui é o estrado dos meus pés. Aqui é a casa da minha habitação. Aqui eu vou estar para ouvir a tua oração. Para ouvir e responder a tua oração. Foi isso que Deus fez com o templo. Foi essa a palavra que ele selou. Quando ele entrou e desceu ali. Imagine, nós chegamos na porta da cidade, da igreja, e a gente vê o que é isso? Uma nuvem? Você já viu um dia de nevoeiro na estrada, que você não enxerga a montanha, você não enxerga a estrada, não enxerga nada? Imagina. Então, imagine essa igreja toda cheia de fumaça. Toda esfumaçada. O que é isso? O que é isso? Ninguém sabe o que é, ninguém pode entrar. Eles viram, irmãos, com os olhos carnais. Mas nessa transição, Deus mudou. Nesse tempo, Deus mudou a história. Fez, não. E agora eu quero um contato direto com o meu povo. Aleluia. Eu quero um contato direto com o meu povo. Eu não quero mais andar dentro de uma arca, debaixo de um tabernáculo, ou dentro de um templo, que as pessoas não tenham contato comigo, que não podem me achar, que não podem me ver. Tem que depender de uma pessoa para trazer as suas orações até a mim, a sua oferta. Não poder entrar no Santo dos Santos, não poder sentir a presença dele. Então, Deus mudou a história para resolver o nosso problema de eternidade. Eu vou repetir, Deus mudou a história para resolver o nosso problema com a nossa eternidade. Aleluia. Deus fez assim, Ele mudou a história. E como Ele mudou? Ele fez, não vou mais habitar em templos feitos por mãos de homens, não. Eu quero algo diferente. Eu quero algo pessoal. Aleluia. Por isso que nós falamos muito na igreja, que Deus é um Deus de relacionamentos. É por isso que nós enfatizamos muito sobre a oração do culto da imersão, do fervor. Nós ministramos e falamos muito sobre a oração, porque é impossível mantermos o relacionamento com Deus sem orarmos. A palavra, ela nos ensina, nos admoesta, mas é só você ouvindo, mas na oração você dialoga. Você parar para falar com o Senhor. Você parar, dar o seu tempo para o Senhor.
Irmãos, uma igreja cresce e cresce para a glória de Deus quando ela se dobra diante do Senhor. Quando nós nos dobramos, não tem, irmãos, não tem outro atalho, não tem outro caminho a não ser a oração. Você só se chega a Deus através de Jesus, é claro. Mas Jesus ensinou a orar. E foi o maior exemplo de oração, de homem de oração. Olha que Jesus em forma humana, né? Deus em forma humana, ele não deixou de orar. Imagine, nós humanos com esse morando, habitando no mundo que jaz no maligno. Como nós podemos vencer as nossas batalhas, as demandas da vida? Como nós podemos vencer as tentações que nos cercam, os problemas que se agigantam, que nos desafiam a fé, se não estivermos alicerçados na oração? Então, esse é o momento da igreja colocar isso na consciência, no coração e na consciência. Eu preciso de me relacionar com Deus. Irmão, se Deus tivesse só em Jerusalém, naquele templo de Salomão, como tem os muçulmanos que tem que ir uma vez por ano, na mesquita, né? Uma vez por ano eles têm que ir lá em Meca para adorar Alá. Já pensou? Quem teria condição de ir todo ano em Israel para ir orar lá no templo de Salomão? Privilégio de poucos. Mas Deus mudou a história para resolver o nosso problema com a nossa eternidade. Eu fiz algumas anotações aqui. Falamos sobre a adoração no Velho Testamento. Deus dentro de uma cabana, de uma tenda, de um tabernáculo feito de lonas, né? Morando dentro de ferir. E Deus está aqui conferindo. Deus está conferindo vidas. Eu não sei quem são as pessoas, eu não conheço a vida de ninguém. Mas Deus conhece todos os nossos passos. Davi disse, olha, de longe conheces o meu assentar, conheces o meu andar, conheces o meu deitar, conheces o meu levantar, conheces o meu dormir. O Senhor conhece tudo. Nem as trevas me escondem de ti. Porque as trevas e a luz para Deus é a mesma coisa. Ele vê do mesmo jeito. Ele vê do mesmo modo. Ninguém se esconde da presença de Deus. Ninguém se esconde. Então, quando Paulo disse, olha, ele nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. E nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu de graça, gratuitamente no amado. E agora vem o melhor de tudo, no qual nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, com toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, para convergir nele, ou seja, trazer para ele, convergindo na plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual também, feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, a nós que de antemão esperamos em Cristo. Em que também vós, depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Olha, nós temos um selo. Aleluia.
Irmãos, nós temos o selo. Um selo autentica qualquer documento. Um documento selado é um documento autenticado, tem dono e tem validade. Então, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, não é qualquer coisa, não. Além de Jesus se humanizar, se tornar carne, morrer da sua vida para nos resgatar da maldição, Ele enviou o Espírito Santo da promessa e nos selou. Então, você tem um selo. Você tem um selo. Irmãos, isso é tão real. Eu vou contar um testemunho de um filho de uma irmã, que o pai era macumbeiro, candomblezeiro. Ele nasceu na igreja, na época ele estava na igreja, apresentou o filho na igreja. Depois de alguns anos, ele volta para o candomblé. E quando faz da casa dele um terreiro, quando está no dia que ele está fazendo aquelas coisas, batendo lá os tambores dele, que o menino chega na porta da rua, no muro, o bicho lá grita, não deixe ele entrar, que não ele vai trabalhar, porque ele é lá de cima. Ele não é daqui, é filho do homem lá de cima. Entenderam? O selo, a apresentação, ele era ainda um adolescente, não era nem batizado, mas foi apresentado na igreja ao Senhor. Observaram a diferença? Irmãos, nós somos muita coisa que nem imaginamos. Eu não sei porque que tanto crente se deprecia tanto com os problemas e se sente um miserável. Como se Deus não existisse, não estivesse na vida dele. Você vale tanto que alguém morreu por você. Alguém justo e inocente. E ainda resolveu o problema da eternidade. Então, no passado não existia nenhuma promessa para nós gentios. Só o povo de Israel tinha promessa. Mas Deus fez um parêntese na história. Parou a história. E a cruz se tornou o divisor de águas. Agora é a graça. Agora é o tempo dos gentios. E Paulo é esse pregador para nós, os gentios. Deus levantou ele para esse ministério com os gentios. E nós podemos estar aqui certos, convictos, de que aquele que nos chamou nos garante a nossa eternidade. Aleluia. O seu nome, irmão, está escrito no livro da vida. Deus quer que uma igreja santa, uma igreja pura, imaculada, sem ruga, sem mácula nenhuma, uma igreja santa. Paulo tinha tanta preocupação, eu quero mostrar para vocês só mais um pouquinho aqui, para vocês saberem com quem vocês estão lidando, sobre Jesus, um pouquinho mais sobre ele, em Colossenses 1,17. Jesus, ele é antes de todas as coisas, antes da criação. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para que em todas as coisas ele tenha a plenitude ou a primazia. 26, Colossenses 1, 26. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, foi manifestado à igreja, as quais Deus quis dar a conhecer qual a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. E aqui, irmãos, em Timóteo, tinha aqui uma igreja pastoreada por um jovem, o jovem Timóteo. E Paulo estava preocupado um pouco com a igreja, ele queria chegar até essa igreja, e o pastor era bem jovem, era Timóteo. Mas Paulo escreveu, dando as instruções. A carta de Timóteo é só instrução. É só instrução. Aqui ele fala sobre as falsas doutrinas e suas características. Ele fala sobre a eficácia da experiência do apóstolo com a palavra de Deus. Ele fala sobre o bom combate. Ele fala sobre a prática da oração por todos os homens. Ele fala sobre o culto público, como se fazer um culto público, a qualificação dos bispos, diáconos, pastores, presbíteros. Ele fala sobre a igreja de Deus, que essa aqui eu quero finalizar com isso aqui. 1 Timóteo, capítulo 3, dos versículos 14 até a seguir. Diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder
na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aqui está falando sobre Cristo homem. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Paulo está orientando a Timóteo como falar para a igreja. E ele vem e diz assim: ora, Timóteo, ora, o Espírito está afirmando, expressamente diz, que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores, a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis, e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, se recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Observaram? Nós estamos vivendo esse tempo. Então as pessoas dão um padrão de alimentação. Por quê? É saúde. Em nome da saúde, irmãos, as pessoas estão cultuando os seus próprios corpos. Não é pecado cuidar do templo do Espírito Santo, que é o corpo. Mas como as pessoas estão fazendo, irmãos amados, diga-se para vocês, eles estão mexendo com a mente de adolescentes e de jovens, dando medidas. As pessoas se tornaram escravos da beleza, escravo do corpo esguio, escravo da moda, escravo do pecado. É pecado ser bonito? Não. Agora, desde quando eu vou me sacrificar por uma questão que eu quero ser uma modelo? Então, as pessoas não têm mais tempo para nada. É do trabalho para a academia e para as baladas e outras coisas mais. Ninguém quer ter tempo para Deus. E muitos de nós estamos entrando no mesmo ritmo. Eu não estou condenando ninguém para a academia cuidar da saúde. Existe aquela questão da saúde e a questão da vaidade. São duas coisas opostas. Eu posso cuidar da minha saúde, sim, sem preocupar em endeusar, em cultuar o meu corpo. E por causa disso, muitas pessoas já foram à falência, ao falecimento, por causa da anorexia, né? Ficam tão magras que morrem, tem problemas de gastrite e outras coisas mais. Então, esse é o sistema do mundo. O mundo jaz no maligno. Então, tudo quanto vai desvirtuando a vida da pessoa, a vida do crente, vai chegando de fininho na igreja, o mundanismo vai entrando. Como é que ele entra? Quando a igreja baixa as armas. Quando tudo passa a ser igual e comum. Quando isso é bobagem, isso não tem nada a ver. Não faz mal não, gente. O importante, Deus quer o coração. Deus quer você por inteiro, porque Ele deu você por inteiro, Ele se deu por inteiro. Então, Ele quer você no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. E Paulo diz, olha, para estarem conservados plenamente, espírito, alma e corpo, sejam conservados, irrepreensíveis, santificados. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, existe, entendeu? Existem essas regras da igreja. Nós estamos aqui agora na casa do Senhor. É do Senhor? É. Deus habita aqui? Não. Ele está aqui porque vocês estão aqui, porque nós estamos aqui. Entendeu? Saímos daqui, isso aqui é só uma casa. Não é como no Velho Testamento, que ele estava dentro de uma arca. Que só entrava lá o sumo sacerdote uma vez por ano. Ele habita, e Paulo diz, olha, em 1 Coríntios, ele fala assim, não sabeis vós que sois o templo do Espírito, morada do Espírito Santo, e que o Espírito de Deus habita em vocês, e se vocês destruírem o templo de Deus, que sois vós, Ele vos destruirá também. É sério? É muito sério. Como é que se destrói o templo de Deus? Como é que se destrói o templo de Deus, esse corpo? Não é com a morte, não. O templo, Deus habita em nosso espírito. Não é nessa carne, é no espírito. Como é que se destrói? Quando nos entregamos ao pecado. Quando nos entregamos aos desejos da carne. A lascívia, a prostituição, a mentira, a calúnia.
Quando damos lugar à carne, andamos na carne e não no Espírito, nós estamos destruindo o templo do Espírito Santo. E ele diz: eu vim buscar uma igreja santa, pura, imaculada, sem rugas nenhuma. Nós vamos escrever um manual de regras, mas é por isso que nós temos o Espírito Santo, para ele nos instruir, nos ensinar. Então aquilo, se você pede assim: Senhor, me revela o que está em mim que não te agrada, me mostra, me faz sentir. Deus vai falar com você no seu coração, vai fazer alguém falar perto de você alguma palavra que você vai atentar e você vai segurar. Porque, irmão, a santidade é em tudo. É no falar, é no vestir, até as nossas roupas, mesmo as masculinas. Não pode ser como o do mundo. O seu corpo não é para despertar a sensualidade de ninguém. Não é. Entendeu? É para vestir. Pedro diz assim: olha, que as mulheres se ataviem decentemente, com modéstia. É condenado o exagero. E muito mais que sensualidade. Então a igreja tem um padrão de santidade. A igreja tem uma identidade. Você, onde chegar, você tem que mostrar quem você é. Não é você vestir uma roupa cá em cima, ou uma saia lá embaixo, eu sou crente. Não é isso, não. Porque muita gente faz assim e é outras coisas. Porque aquilo que está aqui dentro reflete aqui fora. O que está aqui dentro reflete fora. Então é um padrão de santidade. Então eu peço ao Senhor: Senhor, essa roupa que eu estou vestindo está composta, está decente, Senhor? Pergunte à mãe ou à irmã, alguém: essa roupa está decente, Senhor? Porque os nossos membros, os membros do nosso corpo, não foram feitos para prostituição, nem para lascívia, nem para despertar ninguém. Não. Jesus vem buscar uma igreja santa, pura, imaculada, sem mácula e sem ruga. Santidade ao Senhor. Lá no tabernáculo, o sacerdote levava uma faixa escrito assim, ó: santidade ao Senhor. Lá no tabernáculo, lá com Moisés. A mitra, né? Aquela santidade ao Senhor. E hoje que ele habita dentro de nós, muito mais. Então, o seu corpo é para o Senhor. As casadas para os maridos. E os maridos para as mulheres. Grande esse mistério. Não sei se eu anotei essa passagem, que ele fala assim, olha. Deixa eu ver se eu anotei. Eu acho que eu não anotei. Que ele fala assim, olha. Marido, amai vossas mulheres, como o Senhor amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar. Ele usou essa figura do casamento, mostrando como eu, Jesus, me entreguei pela igreja para a santificar. Da mesma forma é o marido e a mulher. Olha a figura que ele usou, honrando o casamento. Como é que hoje se desonra um casamento? Essas pautas malignas no Congresso. Uma união estável. Casamento de homem com homem, mulher com mulher. Está tudo bem, está tudo certo. Teologias liberais. Doutrinação maligna. Está cheio dessas pautas. E nós dizemos não a todas elas. Pode custar a nossa cabeça. Mas temos que ser autênticos. Os discípulos, os apóstolos se entregaram. Não tinham medo de morrer. Porque sabia que se morrendo para onde eles iam, eles conheceram o Senhor e os mistérios do Senhor, do reino. Então é desse jeito. Seja firme. Não é ser careta. É ser, nós temos aqui uma doutrina. Por que a do mundo tem que ser a certa quando essa aí é a palavra? Nós contamos aqui, essa é a palavra de Deus. Essa é a verdade que liberta. Essa foi escrita por Deus, por homens, mas homens inspirados pelo Senhor. Então, essa aqui é a nossa regra de fé e prática. Não temos outro livro, não temos outra regra que não seja essa daqui. Aqui é o crivo. Tudo que não passar por esse crivo, que não orbitar nesse crivo, nós não podemos aceitar. Amém?
Receberam do Senhor alguma coisa? Caminho para a vitória é o amor. Caminho para o céu é Jesus. Santidade convém à igreja. Você hoje é um templo do Senhor, onde o Espírito do Senhor habita. Cadê as meninas?